Bem-vindos ao Globaliza, seu canal no YouTube. Hoje inauguramos um quadro novo, que é o Aula Magna. Nesse quadro, nós convidamos especialistas notáveis no seu segmento para dar uma pequena palestra nesse momento de pandemia, de distanciamento social, onde a necessidade do estudo constante, do aprimoramento do profissional se torna ainda mais necessária. Hoje tenho o prazer de receber o professor Enilton Pereira de Menezes, contador com mais de 30 anos de experiência, mestre em ciências contábeis, coordenador de diversos cursos na sua carreira acadêmica, atualmente coordenador da Escola de Contabilidade da Uni São José, em Realengo, no Rio de Janeiro. É um prazer recebê-lo, professor Enilton. Obrigado, professor Fábio. É uma honra para mim estar aqui presente e falar um pouquinho para o nosso público aí, desejoso, né, de informações atualizadas nas diversas áreas do conhecimento. É um prazer. Que ótimo. Então, hoje, o professor Enilton vai fazer uma palestra sobre o tema contabilidade presente. Onde está o futuro? Tema interessante, desafiador. Professor Enilton, eu vou deixar o senhor à vontade, o senhor vai tomar o centro da tela e a palavra é sua. Muito obrigado, hein? Bom, gente, o que me traz aqui hoje é falar da contabilidade do presente, né? E um tema assim até provocativo, né? Onde eu pergunto onde está o futuro, né? O nosso propósito aqui é discutir a questão da contabilidade atual, né? Da profissão contábil atual e a busca por um caminho que a contabilidade deva trilhar, né? No futuro, para que esse futuro seja promissor para a profissão. Você já parou para pensar quanto o papel, né, vem sendo substituído por elementos intangíveis digitais? Se até pouco tempo nos limitávamos a cartas, livros, registros, né? Hoje estamos acostumados a e-mails, e-books, anotações em aplicativos. Um dos próximos itens que fazem parte dessa agenda, né, é a moeda, né, que já é uma modalidade assim, uma realidade, né, consolidada. O exemplo disso são pessoas que se enriqueceram da noite para o dia, né, porque compraram bitcoins, né, porque a moeda digital valia poucos centavos. Mas justamente as criptomoedas e o desenvolvimento do chamado blockchain, né, tecnologia que dá suporte a elas, ditarão o perfil do futuro contador. Ou seja, o profissional de sucesso será representado por especialistas em contabilidade que tenham alto conhecimento em TI. Então, eu preparei aqui alguns slides e alguns comentários a respeito disso. Primeiro, a gente faz a pergunta: o que aconteceu com a contabilidade? Sabemos que durante muitos anos, os profissionais contábeis eram assim como que os carteiros malvadões, né, que só traziam contas para o seu destinatário. Sempre que se via um contador, era algum problema com o governo. Deixar o honorário do mês ou ainda trazer guias de impostos. Era isso que o contador fazia. Ou seja, submetemos, né, a contabilidade ao fisco. Ela funcionava em função do fisco. A Receita Federal era quem ditava, por exemplo, qual é a
taxa de depreciação ideal de um determinado bem. Ou seja, o fisco era quem dizia qual o tempo de desgaste de um veículo e em quanto tempo ele estaria obsoleto, sem valor comercial, não é mesmo? Muito bem. Com o mercado, né, conduzindo uma forma de trabalhar de uma maneira mais organizada, tanto por causa do preparo cada vez maior do fisco em combater a informalidade, quanto pela maior gama de estruturas tecnológicas, né, à disposição dessas pessoas, desses contadores, das empresas, finalmente começa a submergir a verdadeira contabilidade, né? Com a qualidade e velocidade na geração de informações contábeis nas empresas. Aí mesmo sendo uma espécie de antídoto do veneno da mortalidade infantil empresarial, por oferecer, né, informações preciosas para salvar as empresas, informações essas extraídas de onde a maioria dos empresários, né, sequer pensou antes isso na cabeça do senso comum, ela é chata, sem utilidade prática e só serve ao fisco. Né? Falando aí da nossa contabilidade. E tem a questão dos estudantes, né? Matéria chata. Pergunte para qualquer estudante de administração ou de profissões afins que tenham em suas grades curriculares a disciplina contabilidade, qual é a matéria mais chata? Certamente a contabilidade irá aparecer dentre as primeiras. Eu já fiz esse teste. Mas por que será que a contabilidade se tornou tão chata? Logo ela, uma ciência tão bonita, que foi descrita pelo saudoso professor Antônio Lopes de Sá como a ciência da riqueza e da prosperidade. Quem subtraiu o verdadeiro valor da contabilidade, e principalmente aqui no Brasil? Cabe a nós, contadores, né, nos nossos encontros com os empresários, definir que a contabilidade é a ciência da riqueza. E, neste intuito, é interessante refletir como funciona essa comunicação, né? O que acontece entre o contador, a contabilidade e o empresário. O mercado contábil, né? Falando aí da profissão de contador e as mudanças, o mercado contábil ele vive uma mudança sem precedentes, né? Rumo à modernização dos processos contábeis. Nesta jornada, eu creio que nós teremos como resultado a extração dos números que, de fato, traduzem a realidade da empresa através da contabilidade. E aí nós temos plataformas online, né, de gestão empresarial para pequenas e médias empresas, onde elas começam a trazer à tona, né, uma realidade vivida há décadas pelas grandes empresas e que, de fato, já usavam uma contabilidade integrada à gestão para a tomada de decisões. E ainda falando da profissão de contador e as suas mudanças, os sistemas comerciais, né, para pequenas empresas conversam, né, eles conversam plenamente com a contabilidade, sendo necessários quase sempre importação de informações para reduzir o retrabalho, aumentar a eficiência dos escritórios contábeis e aí, né, consequentemente, dar mais
liberdade aos contadores em praticar a verdadeira ciência contábil. E o dilema, né? Atualmente, o contador precisa sair do método tradicional, daquele fazimento, né, contábil, passando por uma área de maior predominância do conhecimento tecnológico, até chegar a uma contabilidade 100% online com seu cliente. Apesar disso, né, a gente sabe que há muitos exemplos de contadores que já conseguiram desenhar modelos que, de fato, aumentaram a produtividade do escritório. Tudo isso via exportação de dados de plataformas financeiras online. E eu posso dizer com toda tranquilidade que a profissão de contador, ela acaba provocando isso aqui, ó, mudando vidas. Será que o cliente realmente, né, assimilando a nova contabilidade, já tem e ela já tem despertado a atenção de muitos deles? Num recente congresso realizado em São Paulo, o palestrante chamado Eduardo Tevar, dono de uma rede de franquias homônima, disse o seguinte, né, para a plateia que atenta lá de empresários que o assistiram. Então, o Eduardo Tevar disse o seguinte: o cara que mudou minha vida foi o contador. Quer mudar tua empresa? Chama teu contador e diz assim para ele: de hoje em diante, eu não quero mais contabilidade fiscal. Eu quero contabilidade gerencial, contabilidade consultiva. A minha vida mudou quando eu encontrei um contador de outro planeta que apresentou essa contabilidade. Ele vem constantemente na minha sala dizer se ganhei ou perdi dinheiro, ele me ensinou a trabalhar. Então, isso foi o que afirmou o Eduardo Tevar em sua palestra lá em São Paulo. Aí a gente se depara com alguns problemas, né? Escritórios antigos, ainda com aqueles contadores com a mente lá de 40, 50 anos atrás, né? Muitos clientes, aí o atendimento de qualidade duvidosa, pouca renda, inadimplência, declínio, né? E o cara acaba fechando as portas ou até recorrendo a grandes conglomerados contábeis, né? Muitas exigências, né? Isso é crônico, né? E se acabarem, né? Aí fica a pergunta: e se acabarem? Muita falta de respeito, né? Eles são os culpados pelos impostos, né? Aqueles empresários antigos também acabam culpando o contador pela emissão das guias dos impostos, né? E aí, esses dados aqui que eu acabei de falar para vocês, a minha fonte, e eu não posso deixar de me reportar a isso e dar os créditos, durante essa semana eu participei, assisti, né, na verdade, como inscrito, de um congresso online de contabilidade, denominado Pensar Contabilidade, onde foram oferecidos para nós mais de 50 palestras ao longo da semana, e eu fui agraciado com uma palestra, e foi isso que me motivou a falar aqui no canal aqui do Globaliza sobre o assunto, que eu fui incentivado por uma palestra que eu assisti do professor
César Abicalaf, junto com o seu sócio, o Ronaldo Dias. O professor César Abicalaf, ele estuda a contabilidade prospectiva e consultiva há mais de 40 anos. Então, ele tem um conhecimento sólido, né? Uma experiência muito boa relacionada a isso. Então, eu não posso deixar de dar os créditos aqui ao professor César Abicalaf, porque algumas coisas que foram colocadas, estão sendo colocadas aqui, eu devo a ele, sim. A gente tem que aprender todo dia, né? Eu aprendo todo dia com os colegas também. Muito bem. E as causas principais, né? Há uma falta de cultura contábil, né? Uma revolução assim irreversível. Cada vez mais tornará mais fácil apresentar ao fisco os débitos, né? Facilitando-se também as formas de pagamento. Eu estou falando isso porque, ao longo dos últimos anos, o próprio fisco vem automatizando, né, as suas cobranças, né? E o contador tem que se adequar a isso. A segunda causa, havia um pavor dos impostos, né? Mas levar vantagem sobre governos com as não conformidades, né? Mas a gente sabe que um dia, desculpem, um dia os impostos serão em menor número. Isso reduzirá a quantidade de trabalho dos contabilistas e gerará uma nova onda de pedidos de rebaixamento de honorários. A esperança da compensação, que poderá equilibrar tudo, é de que entrem, né, na formalidade os milhões de negócios hoje de fora, ou que mesmo as microempresas, que, segundo previsões, serão o futuro, né, para milhões de brasileiros, descubram a importância da contabilidade mais direcional, né? Tenham o tamanho que tiverem, independente de exigências fiscais. E a terceira causa aqui, né? Os contabilistas são mercadológicos, ou seja, eles fazem o que o mercado quer e paga e não aquilo que é necessário. Então, essas três causas têm uma relação tanto fiscal quanto direcional. Mas há premente, né, uma evolução que é irreversível, né? Um dia os impostos serão em menor número, né, como eu falei. Isso vai reduzir a quantidade de trabalho, né? Agora a gente sabe que essa previsão é de difícil concretização ainda, né? Porque o Brasil caminha um pouquinho a passos lentos nisso. Mas a tecnologia, cada vez mais, tornará mais fácil a apresentação ao fisco dos débitos, né? Facilitando, assim, as formas de pagamento. Haverá menor trabalho, ocorrerão mais pedidos de rebaixamento de honorários, né? Pode ser que isso aconteça, mas existe uma receita para isso. Uma das metas da evolução é a questão do plano de negócios com acompanhamento, né? A ideia é que todas as empresas, desde as pequenas até as médias, já que as grandes normalmente já o fazem, né? Não fiquem jamais sem um orçamento elaborado em bases contábeis, né? Uma contabilidade assim mais prospectiva, né? Extremamente simples,
e que seja fácil de entender, né? Mesmo por microempresários que não tenham, assim, grande cultura. E aí vem o orçamento, né? Comparamos o orçamento para que o orçamento planejado, né? Para que o empresário possa enxergar longe e saber exatamente para onde está indo, podendo desviar os prováveis obstáculos que surgirão no seu caminho, corrigindo sua rota com bastante antecedência, se tal, né, se mostrar necessário neste planejamento. Uma sugestão é de que, antes de se começar a elaborar um orçamento empresarial, é melhor que esse empresário monte um orçamento familiar, simples de entender por qualquer pessoa, né? E que se tornará o entendimento posterior do empresarial. E assim torná-lo bem mais compreensível. E já que a base é contábil, nada mais óbvio que seja feito e acompanhado por aquele que mais entende de contabilidade, ou seja, o contador, né? Desculpe, se for comprovada a impossibilidade deste profissional, né? Então que se procurem outros companheiros, como os administradores, os economistas. Mas a base contábil, ela tem uma grande finalidade, que é poder comparar todos os meses o previsto com o realizado. O que será feito assim que os balancetes mensais, né, sejam concluídos, como também com balanços e balancetes que sejam projetados. Vamos lá. E esse orçamento, ele pode ser econômico, né? Quando as receitas e as despesas são definidas pelo regime de competência. E a gente pode dar até aqui um exemplo, né? Um exemplo são as vendas que são lançadas no mês em que elas ocorrem, né? Um outro exemplo, o valor do 13º salário é lançado normalmente 1/12 em cada mês do ano, né? Embora ele seja pago lá ao final do ano, ele é lançado parcialmente a cada mês do ano. O outro orçamento é o financeiro, né? Quando os recursos entram ou saem do caixa, né? Exemplo, as vendas são lançadas nos meses em que são recebidas. O segundo exemplo seria o valor do 13º é lançado no mês ou nos meses em que o dinheiro deva sair, comparando aí a competência com o caixa. Muito bem, como a gente está falando aqui de futuro, né? Eu trago aqui um recorte da revista Você S.A., de dezembro do ano passado, né? Onde tem uma reportagem aqui a respeito de tecnologia, onde a matéria chamava Conheça as competências e habilidades dos profissionais do futuro, e dizia que até 2020 as empresas vão investir mais de 300 bilhões de reais em transformações digitais e já buscam profissionais qualificados para conduzir essa mudança. Quer dizer, até 2020, né? Nós estamos em 2020. Tivemos um problema, né? Um problema muito sério, mundial, né? Talvez essa coisa ainda esteja adormecida em função da pandemia em que vivemos, mas é muito válido isso aqui, a reportagem ainda é muito válida, onde aqui tem uma figura de uma pessoa olhando aqui essa figura, e
onde o Bill Gates, na época, declarou que isso aqui é um multiprocessador, está lendo alguma coisa e processando ao mesmo tempo, cria um modelo em sua mente, então começa a organizar a informação. Ele olha problemas por ângulos atípicos, prospera na complexidade e se destaca quando o jogo está contra ele. Isso foi o Bill Gates, né, que é responsável aí pela popularização dos PCs, né? Isso aparece no trailer do Inside Bill's Brain, é um documentário que tem 3 episódios da Netflix e define com perfeição o que muitos especialistas de mercado vêm chamando de destreza digital. E numa pesquisa recente, com 3.500 pessoas, a consultoria americana Gartner mapeou as 5 competências demonstradas por alguém com esse perfil. Adaptabilidade, jogo de cintura nos relacionamentos, gosto pelo trabalho colaborativo, perspicácia dos negócios e um pensamento sistêmico. E também concluiu que quem possui até 3,3 vezes mais eficiente em ambientes disruptivos do que outros colegas. Pode parecer pouco, mas profissionais que desenvolverem esse conjunto de habilidades terão mais propensão a atuar no mundo em que os empregos se renovarão rapidamente ou simplesmente desaparecerão. E aqui eu trouxe também, achei interessante trazer para cá, isso faz parte lá dessa matéria, os 5 elementos, as competências abaixo são essenciais para desenvolver destreza digital, segundo a consultoria Gartner, né? Então tem aqui, primeiro, a visão do negócio, né? Entender o contexto interno da empresa ou da startup para a qual trabalha, assim como compreender em profundidade o setor. Quando essa competência aumenta, a chance de se tornar um talento digital. 9,9 vezes. Isso medido pela consultoria Gartner. 2. Adaptabilidade. Possuir abertura para atuar em novos modelos de trabalho, como os que empregam as metodologias ágeis. Quando essa competência aumenta, a chance de se tornar um talento digital. 7,3 vezes. O número 3, jogo de cintura político. Saber dialogar, construir pontes e influenciar parceiros internos e externos. Quando essa competência aumenta, a chance de se tornar um talento digital, 5,6 vezes. O número 4, capacidade de coligar, colaborar com alguém parecido com você é uma tarefa simples. Complicado mesmo é fazer isso com colegas que pensam e trabalham de um jeito diferente. Quando essa competência aumenta, a chance de se tornar um talento digital, 4,7 vezes. E, em quinto lugar, o pensamento sistêmico. Ser capaz de criar correlações entre tecnologias e processos nos quais se está inserido. Quando a competência aumenta, a chance de tornar um talento digital, 4,2 vezes. Então, à medida que a digitalização avança, né, todos, né, correrão o risco de sucumbir à inteligência artificial. E por isso,
poderá acontecer não uma, mas diversas vezes ao longo de uma carreira. E aí, junto a essas habilidades, a gente precisa ter, em primeiro lugar, a agilidade, né? Com os métodos ágeis, espalhando-se rapidamente pelas empresas, estar antenado em relação a essas tendências faz toda a diferença. Ou seja, né, quando são dissolvidas barreiras, né, e as funções se interligam, os prazos ficam mais curtos e a dinâmica passa a ser errar e consertar rapidamente. Quem não possui a mente aberta fica para trás. Em ecossistemas que são voláteis, adianta pouco ser o mestre da codificação se não tem habilidades comportamentais, principalmente. Ainda mais porque o senso de cooperação é algo elementar para as novas formas de trabalho. Vale aprender. Saber coligar é o melhor jeito de estar no centro da transformação. No fundo, né, os trabalhadores precisam perceber que a contabilidade, que o emprego, que a tecnologia, vamos falar assim, que a tecnologia se tornou uma commodity. Por isso, ela não deve ser o fim, mas um meio para construir histórias inovadoras. Ter consciência disso é um dos aspectos fundamentais para se tornar um talento digital. Outro tão importante quanto é a capacidade, né, de aprender de forma contínua e ser autodidata. Como as universidades, né, e os livros, né, não abarcam hoje o conteúdo de que precisamos amanhã, então será necessário desaprender e reaprender várias vezes e ao longo da jornada profissional. A gente passa a vida toda estudando e quando chegamos ao mercado de trabalho, a gente ainda descobre que falta conhecimento, não é mesmo? E pegar uma carona aí na revolução, né? Segundo a consultoria International Data Corporation, as companhias devem investir globalmente 1,7 trilhão de dólares em transformação digital neste ano, né? A gente, lógico, isso aí é uma previsão feita lá no início do ano, no final do ano passado. A gente está sofrendo a pandemia, mas existe a meta, né? Isso aí é certo. E no Brasil, os números são iguais. A Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia, da Informação e de Comunicação, segundo essa associação, os aportes deverão chegar a 345 bilhões de reais entre 2019 e 2022. Desse total, 155 bilhões vão para a internet das coisas. 78 bilhões irão para a nuvem e 61 bilhões para Big Data e Analytics. Então, imagina que o Brasil tem um investimento pesado nisso também. Apesar das cifras vultosas, a maior parte das organizações ainda patina, né, na hora de colher resultados desse movimento, né? Tanto que um estudo da McKinsey, de 2018, constatou que apenas 16% das companhias que sofreram um processo de digitalização, né, afirmam ter melhorado com êxito o desempenho dos seus negócios. Notem, estou falando de 16% apenas.
Então, aqui vai algumas recomendações para esse profissional do futuro, né? Ele tem aí um perfil híbrido, né? Faça a diferença, né? Aqui tem 15 atitudes que esse profissional que se prepara para o futuro, né? Ele tem que ter procure experimentar novas tecnologias, conviva com pessoas antenadas, frequente eventos de startups e inovação, aceite o fato de que precisa estudar de forma contínua, faça cursos de curta duração voltados para o digital, aprenda a ser flexível e colaborativo, use a internet como ferramenta de estudo, buscando desde palestras até cursos gratuitos. Acostume-se a dialogar com pessoas de diferentes perfis, idades e preferências. Saia da zona de conforto e procure participar de projetos novos, mesmo que de áreas distintas da sua, né? Aprenda sobre metodologias ágeis, dados e experiências do usuário. Aceite o erro como parte de um processo de aprendizagem. Use a curiosidade para resolver os problemas. Não espere que a empresa desenvolva destreza digital por você. Exercite a escuta ativa e a empatia. E aceite as mudanças de forma positiva. Então, essas 15 atitudes aqui, você precisa, acima de tudo, ter um perfil híbrido, né? Para que você não pode ter só a ambição de crescer, você deve saber que o que se faz, a influência do sistema em que se está inserido, né? Esse raciocínio vale para tudo. Por isso, quem desenvolve as habilidades essenciais desse talento digital, além de aumentar a empregabilidade, tem muita chance de crescer e até assumir posição de chefia, né? Ainda que não trabalhe diretamente com Big Data, né? Computação em nuvem, machine learning, internet das coisas, impressão 3D, blockchain. Todo indivíduo tem que entender terá que entender alguma coisa sobre alguma dessas disciplinas, né? Pelo menos um pouco disso aí. Tem que ter a ambição digital, como eu falei, né? Conhecimento da marca, né? Trabalhar a questão do marketing, vontade de trabalhar com negócio digital, conta mais do que a familiaridade com software. Para trabalhar numa empresa de tecnologia, você não precisa do estereótipo nerd, né? Aquela coisa nerd, para mostrar compatibilidade com a cultura empresarial e ter vontade de fazer a diferença, né? Tem que ter o espírito empreendedor, né? Quando você é dono do negócio, né? Você precisa antecipar os problemas, né? Encontrar soluções rápidas, exatamente como no ambiente digital. Olhar o todo, né? Interessante, né? As empresas, né? Todas elas seguem um padrão, mas existem soluções que são pré-estabelecidas e fáceis de serem conduzidas. E é exatamente aí que o contador pode navegar em um oceano azul e se reposicionar de forma estratégica, se reinventar e transpor barreiras, para que ele possa atuar mais próximo dos empresários, né, oferecendo para os seus clientes uma consultoria contábil, capaz de ajudar as pequenas empresas até a crescerem, a prosperarem. Ter a visão de futuro, né? E o que é a visão de futuro, gente? É a contabilidade consultiva, esse olhar
esse olhar do futuro por parte dos contadores se faz extremamente urgente, dado o cenário acachapante da alta mortalidade infantil das empresas, né? Que, segundo o IBGE, corresponde a 52% de falências antes de completarem 5 anos de vida. E esse dado aqui é um dado de 3 anos atrás. Eu tenho dúvida se isso aqui hoje, se essa mortalidade hoje não é maior, até mesmo em função do que vivemos hoje no Brasil e no mundo, né? Então, o futuro, né? Eu sou adepto dessa escola aqui que está trabalhando essa ideia. O futuro para nós é a contabilidade consultiva, que é nada mais do que o resgate do papel do contador na utilização da contabilidade para o seu verdadeiro objetivo, que é auxiliar as empresas na tomada de decisão. E aqui nós estamos tratando especialmente de empresas que terceirizam a sua contabilidade, o que representa 99% das empresas ativas no país, principalmente as microempresas, né? Talvez até seja a primeira vez que você esteja ouvindo falar disso. Mas o fato é que esse conceito tem sido alvo de críticas e defensores fervorosos, né? Os defensores do mercado, aquelas coisas antigas. E não dá mais para passar desapercebido, sem formar uma opinião sobre o assunto. Eu não tenho minha opinião formada sobre esse assunto. O empresário não entende nada de contabilidade e, por isso, não a valoriza. Mas o papel do contador não é educá-lo no sentido de explicar para ele a diferença de uma DRE contábil para uma planilha de fluxo de caixa. Pode soar até estranho um termo, né? Se torna até redundante, né? Mas existe a questão da diferenciação da contabilidade e nós precisamos enfatizar que a contabilidade é a ciência da riqueza, né? E não a contabilidade para fins fiscais, praticada pela maioria dos escritórios contábeis. As empresas seguem um padrão de comportamento. Então, existem soluções que são pré-estabelecidas e fáceis de serem conduzidas. Na verdade, gente, o papel do contador é apresentar os números e indicar onde está o problema e dar direção para o empresário rumo a uma solução. É gerar valor para o empresário, usando os dados que tem disponível, mesmo esses dados não sendo 100% confiáveis. Mas o empresário precisa confiar em você, contador. Então, gente, e com isso, eu tenho aqui algumas dicas, né, para quem estiver interessado no assunto da contabilidade consultiva. Como eu falei, eu sou um adepto ao estudo desenvolvido pelo professor César Abicalaf. Ele é um professor lá de Curitiba, doutor na área, e o professor César Abicalaf tem lá um site chamado renacom.com.br, onde ele desenvolveu a contabilidade consultiva como um estudo para o futuro, né? Além disso, tem um site do Conte, que também é um site que segue na mesma linha, né? Então, eu indico isso. Além de indicar também um artigo do CFC deste ano, né? Basta consultar lá o site do CFC, onde tem lá como destaque uma reflexão sobre os impactos da tecnologia
na contabilidade. Bom, gente, é isso. Agradeço imensamente, mais uma vez, o convite feito pelo professor Fábio Anderson. E eu espero ter dado o meu recado. Valeu, gente. Obrigado, hein? Professor, não foi só um recado, foi uma verdadeira aula, muito clara, direcionada, claro, para aqueles que são da área de contabilidade, mas acessível a todas as áreas. Acho que a ideia do Globaliza é trazer esse conhecimento horizontal, ligando várias áreas do conhecimento a pessoas, né, da sua envergadura, para compartilhar um pouco do seu saber com nossos assinantes, as pessoas que nos acompanham, que compartilham o nosso canal. Bom, me permite, eu fiquei muito entusiasmado com a sua apresentação, e se eu cometer alguma impropriedade, por favor, fique completamente à vontade para me corrigir, porque eu estou aqui como um aluno. Eu posso entender, então, que, na verdade, esse papel desse novo contador, onde o futuro começa hoje, já seria um contador muito mais do que reativo, mas talvez até dotado de muita proatividade ou até mesmo preditividade, aonde ele participa do dia a dia da empresa, buscando auxiliar os administradores a melhor forma de conduzir o seu negócio para prosperar a empresa? Com certeza, Fábio. Olha, eu diria que o contador, ele deve ser o braço direito do empresário, né? O braço direito do gerente, né? Do administrador. Por quê? Porque aquela coisa operacional, aquela coisa antiga operacional de emitir guias, de calcular impostos, isso hoje a inteligência artificial faz. As grandes empresas de contabilidade hoje investiram em inteligência artificial, em robôs, né, que processam as informações. Então, isso daqui a pouco está tudo na área de tecnologia. Não vai ser mais necessário esse contador braçal. A gente precisa de um contador gerencial, aquele contador que planeja, que analisa as contas, que analisa os balanços e que diz para o empresário qual é a melhor decisão. Perfeito. E nesse cenário de Brasil, ainda vivendo uma pandemia, e a gente já está discutindo agora uma reforma tributária, o papel do contador nesse momento, onde vai se buscar uma simplificação da legislação, vai tornar ele ainda elemento chave para descobrir os melhores caminhos de entender o que vem aí de novo nessa uniformização, nessa unificação de tributos, buscando a melhor saída. Sim, sim. Lógico que é um anseio da classe contábil, né? Dos profissionais que atuam hoje em escritórios de contabilidade, é um sonho deles antigo fazer com que o governo se disponha, né, a fazer uma reforma tributária e que essa reforma que unifique os impostos, né, e que facilite mais a vida, até porque a distribuição vai ser feita de qualquer maneira para quem de direito lá, né, lá no governo, né? Mas a forma como hoje esses impostos são processados é que acabam tornando o trabalho braçal maior. Então, eu acredito que a unificação, a reforma tributária, vai fazer com que as coisas fiquem mais fáceis. Agora, veja bem, eu volto a falar, o contador tem que colocar na sua cabeça que ele não é mais um processador de guias. Isso acabou. Isso acabou. Ele precisa aprender, estudar todos os dias como analisar uma conta, como analisar um balanço, como analisar um fluxo de caixa. Desde 2007, o Brasil adotou
as normas internacionais de contabilidade. E desde 2007 foi criado um comitê, né? Um comitê de pronunciamentos contábeis, que estudam dia a dia essas normas internacionais. Então, o que o contador do futuro precisa é se debruçar sobre essas normas internacionais e trazer isso para a realidade das empresas. Ele precisa se tornar, de fato, um contador gerencial. Senhor Newton, posso agradecer a sua participação hoje. O senhor inaugura esse quadro chamado Aula Magna, que tem essa viés de apresentar temas de ordem acadêmica. A busca, sim, é pelo conhecimento. É nesse sentido que o contador deve estar sempre buscando conhecimento, e o Globaliza quer ser também um dos veículos, uma plataforma para viabilizar isso. Então, o senhor, desde logo, está convocado para novas apresentações, novas aulas, e não estranhe que o Globaliza vai ter assuntos de administração, direito, contabilidade, enfim, acho que na busca de vários profissionais e até mesmo a interseção entre esses diversos profissionais. Eu queria ouvir a sua saudação final e, mais uma vez, agradecer a sua participação. Mais uma vez, Fábio, eu que agradeço pelo convite, né? Como eu falei, para mim é uma honra imensa estar aqui participando desse canal Globaliza, e tenho certeza que fará muito sucesso. E parabéns pela iniciativa de trazer outros campos do conhecimento para a discussão. Isso é muito bom. Traga sim. Eu terei imenso prazer em retornar aqui, para a gente conversar a respeito de outro assunto específico da contabilidade ou de outra área que envolva o emprego, o trabalho, ok? Muito obrigado mesmo. Bom, para você que nos acompanhou, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo. Para você que está conhecendo o canal hoje, se inscreva, ative o sininho para receber toda vez que tiver um vídeo novo, uma palestra, um debate, você receba. Compartilhe e curta o canal. Até a próxima.